Bom dia, segunda-feira, 7 horas da manhã, dia de fazer lives sobre medicina germânica e as doenças que podem trazer a diabetes, né? Então, os problemas da visão, eles são ditos como consequência da diabetes, né? Eles são como comorbidade, né? Eu já vejo um pouco diferente, eu vejo assim que todos os problemas de saúde podem trazer uma diabetes, né? Então, eu entendo que os problemas da visão, eles vêm antes da pessoa manifestar essa diabetes. A pessoa já tem algum sintoma de não estar bem na visão antes da diabetes ser diagnosticada, principalmente, né? Então, porque toda a diabetes, ela vem por alguma situação que a pessoa está vivendo contrariada, né? Bom dia, Márcia, bem-vinda, colega. Então, toda diabetes, ela vem porque a pessoa está vivendo contrariada, ela está vivendo dentro de uma situação que ela não está sendo livre, que ela não está se sentindo feliz, não está se sentindo bem, não está se sentindo aceita. Então, tem vários motivos, assim, da diabetes se manifestar, né? E a visão é um dos motivos, porque é por meio dos olhos que a gente vê o mundo, que a gente percebe o mundo. É por meio da nossa capacidade de enxergarmos que a gente dá o colorido para a vida, né? Então, a gente vê literalmente o mundo com os nossos próprios olhos, né? Tem até vários ditados que dizem, né? Cada um enxerga a vida com os óculos que usa, né? E isso faz todo sentido, porque a gente olha para os problemas, para as dificuldades, a partir daquilo que a gente enxerga literalmente, ou também enxerga através das nossas emoções, do nosso modo de perceber a vida, né? Então, por isso que a comorbidade, cegueira, é uma das mais sérias, que mais traz diabetes, né? Então, só que ela vem antes, ela já traz sintomas antes, né? E hoje nessa live eu vou trazer um pouquinho, assim, só uma pincelada sobre cada motivo que pode trazer diabetes, né? Porque o olho é um dos órgãos muito pequenos do nosso corpo, né? Ele é muito pequeno pelo tanto de situações que podem provocar uma doença nas vistas, né? Dr. Hammer e também a medicina, né? Eles entendem que, por exemplo, tem pelo menos 5 tipos de tecido que são conhecidos, né? Isso é pela medicina também, né? Por exemplo, se a pessoa vai num oftalmo, um especialista mesmo do olho, ele vai dizer que o problema é na retina, que o problema é no fundo do olho, que o problema é no corpo vítreo. Eles vão ser um oftalmo bom, isso é uma coisa muito importante, não fazer consulta com pessoas que não entendem da vista no todo, né? Sempre tem que ser alguém que entende realmente de todas as partes do olho, que saiba que o olho tem pelo menos 5 motivos de estar adoecendo, né? Então, se você vai no oftalmo e acredita que você está com vista cansada, principalmente falam que depois dos 40 a nossa vista fica cansada, isso é muito relativo também, isso não é bem verdade, né? Porque tem pessoas com 90, 100 anos que não têm vista cansada. Então, isso não é uma regra que você precisa chegar nos 40 e usar óculos, né? Eu, por exemplo, comecei a usar óculos com 18 anos. Se naquela época eu tivesse tido o conhecimento da medicina germânica, se já existisse essas descobertas, eu não estaria usando óculos hoje, né? E nosso corpo, ele é assim, a nossa natureza não perdoa os estragos que acontecem, né? Muitas vezes, porque o problema da vista, por exemplo, para mim, conseguir parar de usar óculos, talvez com uma cirurgia, talvez com algo que vá fazer essa correção, porque muitos anos usando óculos, o meu olho já foi danificado, né? O óculos, ele danifica o nosso olho. A gente pensa que é igual a outro medicamento, né? Você não olha para a verdadeira causa, você simplesmente passa a usar óculos. Com o tempo, você está com o corpo danificado. Bom dia, Adriana, bem-vinda. Então, com o tempo, você está com o olho danificado e tem coisas que não tem mais correção e às vezes nem cirurgicamente, né?
Então é muito sério quando uma pessoa é diagnosticada com problema de visão e simplesmente adota tomar medicação, aplicar colírio, usam paliativa, né? Algo que não resolve o que está causando esse problema de visão, né? Porque tem um motivo muito sério da pessoa parar de enxergar direito, né? Tem um motivo biológico mesmo, né? Não é por acaso que uma criança que vai começar na idade escolar, que é o que mais a gente vê, crianças de 6, 7 anos, 5, começam a ir na aula, aí o professor percebe que a criança não enxerga bem, né? Aí os pais ficam, nossa, eu nunca tinha percebido que não estava enxergando, agora começou a estudar, aí a professora descobriu. Eu passei muito por isso, né? Porque a gente em escola, a gente sempre via isso e, por exemplo, na creche, no pré, não é percebido porque a situação que a criança vive é diferente. Não tem por que o olho responder com um sintoma de falta de visão, né? Aí quando passa para a vida escolar, é muito frequente. E é bem raro uma criança que frequenta a creche desde os 2 aninhos, chega até os 5, 6 anos, aí passa para a escola. É muito raro uma criança ter problema de visão quando ela faz esse processo já de contínuo, né? Quem tem mais problema de visão repentina são as crianças que ficaram muito na proteção da mãe e do pai ou de um único cuidador e de repente passam tem esse choque de convivência com pessoas estranhas, né? Então isso é uma coisa bem frequente, uma criança que era bem protegida, bem se sentia segura no espaço dela, quando ela começa a ir para a escola ela precisa usar óculos, né? E poucas pessoas sabem que isso é um sintoma de algum conflito que essa criança está passando, alguma situação que ela não está conseguindo ver mais com naturalidade, né? Aí a pessoa pensa que é só o olho que está sendo atingido. Nesse momento, toda a vida da criança está sendo atingida quando ela precisa passar a usar óculos, assim, repentinamente, né? E também quando é gradativo, também quer dizer que tem um emocional que está agindo, que a pessoa não está conseguindo ver em todos os sentidos, né? Tudo aquilo que está à frente, né? Então, tem muitas situações que provocam esses problemas de visão, né? Então, sempre quando percebe que as vistas estão piorando, por exemplo, tem pessoas que todo ano trocam de lente, tem que visitar o oftalmo, porque todo ano aumenta o grau. Isso também não é natural. A nossa natureza não precisaria disso, né? Porque se a vista cansada, com 0,50 ou 1 grau, pronto, estaria resolvido. E por que esse grau aumenta todo ano, né? Eu passei por isso, desde os 18 com óculos, cada pouco tempo ia consultar e ia aumentando o grau, até que eu percebi que estava cada vez mais sério e eu não conseguia mais nem enxergar as pessoas sem óculos, né? Então é porque o problema continua ativo. A pessoa que continua aumentando o grau todo ano é porque está em atividade ainda aquela causa, né? Bom dia, Felipe, bem-vindo. Então, se a pessoa continua aumentando o grau do óculos, da lente que ela usa, é porque o conflito está ativo. A pessoa está vivendo ainda dentro do problema que gerou, né? Então, às vezes, uma consulta, uma terapia, assim, para entender o que está causando isso, já evita uma criança de usar um óculos, já evita de um adulto de continuar agravando os problemas de visão, né? Então a pessoa pensa, eu tô com glaucoma, eu tô com alguma coisa assim, com o olho seco, pressão alta no olho. Isso é assim mesmo, meu olho fez isso. Não é por acaso que o teu olho está fazendo isso. É um alerta de que tem alguma situação que está te oprimindo, alguma situação que você não está feliz, que você não está bem dentro de você, né? Então, voltando aos órgãos, os tecidos que compõem o nosso olho, nós temos pelo menos 5 tecidos, né? Depois eu vou trazer um pouco mais sobre isso, né? Quais os tipos de tecido, né? Mas que a pessoa que já frequentou um oftalmo já sabe, né? Que eles fazem vários tipos de testes para saber onde está o problema de visão, se é no fundo do olho, se é na retina, se é no nervo. Por exemplo, a pessoa que usa muito tempo óculos, ela tem
o músculo que vai ficando, vai atrofiando, né? Então, tudo isso são tecidos diferentes, né? Então, são pelo menos 5 tipos de tecido que afetam os problemas da visão, né? E às vezes um tecido que causa cegueira numa pessoa não causa cegueira na outra pessoa, né? Então, por isso que a gente precisa sempre olhar para aquela pessoa que está com o sintoma. Não é porque a pessoa tem uma pressão no olho que a pessoa vai ficar cega. Pode ser que não. Pode ser que ela consegue superar essa situação, essa causa. E o outro que tem pressão no olho, em pouco tempo perde a visão, né? Porque depende do que a pessoa está vivendo, o que está causando isso, né? Então, quando a gente faz uma consulta, por exemplo, para uma pesquisa assim aprofundada para entender o que está acontecendo com a pessoa, a gente já detecta o que está por trás disso e consegue reverter muitas vezes quando está em fase mais inicial. E também quando continua gravando, também consegue fazer com que pare de agravar, pelo menos, né? Porque todas essas camadas endodérmicas, né, que formam o nosso olho, todas elas têm um único objetivo, né? Que nós tenhamos uma boa visão em todos os sentidos. O que é ter uma boa visão? É uma boa visão de enxergar, de ver as cores, porque é o fundo do olho que reflete o colorido, né? Tem pessoas que esse reflexo não é igual de uma pessoa para outra, né? Cada um tem um tom de cor diferente, né? Isso de verdade, né? Por exemplo, os daltônicos e pessoas que são... nem todo mundo enxerga as cores iguais e a gente não percebe isso, né? Porque cada um enxerga do seu jeito e pensa que todo mundo tá vendo igual, né? Então, é uma visão uma boa visão em todos os sentidos. Isso inclui uma boa visão da vida no todo, no emocional, no biológico, no espiritual, no físico e integrado, né? Então, se a pessoa não tem uma boa visão da vida em todos os sentidos, ela pode gerar uma diabetes porque ela vai estar vivendo contrariada, ela vai estar vivendo em eterno estresse, em eterno atrito de que sentir, por exemplo, se é uma pessoa que tem a visão do mundo, que o mundo é um lugar perigoso, que o mundo é um lugar que você precisa fazer muito esforço para sobreviver, é uma pessoa que pode desenvolver uma diabetes porque o corpo vai entrar em ação para ajudar a pessoa a sobreviver dentro desses perigos todos, né? E o Dr. Hammer, que é o pesquisador da medicina germânica, ele fez grandes pesquisas, grandes descobertas, né? Só que ele, depois de 30 anos pesquisando, ele faleceu, então ele deixou um bom legado para todos os outros que continuam pesquisando, mas ainda tem muito a ser pesquisado e tem pessoas especialistas, médicos, oftalmos, que estão se especializando na medicina germânica e em todas as outras ciências novas, na epigenética, por exemplo, e eles estão fazendo grandes descobertas que envolvem a visão, né? E isso está sendo vai ser uma transformação no mundo, né? Vai ser uma revolução, porque essas descobertas novas, elas vão prevenir realmente as doenças da visão, elas têm a capacidade de evitar que a pessoa precise usar tanto óculos, que a pessoa precise enfrentar uma cegueira, né? Então, tudo depende do que está causando, da gente entender o que tem por trás disso, né? Então, uma das descobertas que as pesquisas recentes estão fazendo, que estão aumentando as doenças relacionadas com o nervo óptico e com a retina. São as doenças mais, assim, que estão em crescimento, né? E são as que estão causando a diabetes também, né? Então, não é por acaso que os diagnósticos de problemas no nervo óptico e da retina estão aumentando, né? E o que causa esses dois conflitos, esses dois sintomas, né? O que causa os problemas de retina e do nervo óptico é o medo e a insegurança que o mundo está trazendo pra gente, né? É o jeito que a gente olha pro mundo com tanto medo, com tanta insegurança diante da vida. Então, o mundo está vivendo, as pessoas estão vivendo com muito mais medo, com mais insegurança diante da vida. Elas não estão enxergando para frente
uma estabilidade, uma certeza, né? Então a gente não vê um bom futuro à frente, por isso que os problemas da retina e do nervo óptico estão crescendo mais do que os outros problemas. Bom dia, Leomar, eu vi que você entrou em live agora, já está pronto? Bem-vindo. Então, tem pelo menos 5 tipos de tecidos que comprometem a visão. Eu vou falar rapidamente sobre cada tecido. Depois, em umas outras lives, eu vou trazer mais aprofundado, né? E a pessoa que tem um diagnóstico, por exemplo, ela já consegue identificar meio por alto qual o conflito que ela está passando, ou aquela pessoa que ela está procurando ajuda, né? Porque muita pessoa procura ajuda para filho, para mãe, para irmão. Muitas pessoas assistem as lives nesse sentido, né? E está correto isso, né? Porque nem todo mundo tem a oportunidade de entender, de encontrar conhecimentos novos, né? Então, se você que está assistindo querendo buscar ajuda para alguém, não dê o diagnóstico, porque você não sabe o que está se passando dentro daquela pessoa, né? Por exemplo, até mesmo um terapeuta que vai ajudar fazer, por exemplo, uma constelação familiar para ver um problema da visão na outra pessoa. Ele só vai entender o que está acontecendo com a pessoa se ele olhar para a dor real daquela pessoa. Não é porque aquela pessoa está com problema no corpo vítreo, né, por exemplo, ele vai dizer, não, você passou por isso e é por isso que você está com problema ali na parte do corpo vítreo do teu olho, né? Ele vai precisar fazer buscar uma pesquisa, assim, conhecer realmente o que a pessoa está sentindo, o que a pessoa está vendo de perigoso, né? Então, não tem como ninguém ajudar alguém se a pessoa não está dentro da própria pele daquela pessoa, vendo mais de perto quais as sensações que essa pessoa tem, qual o modo dela olhar para a vida, né? Então, quando a gente olha para as pessoas nesse sentido, a gente para de julgar as pessoas, a gente consegue entender que toda pessoa tem suas próprias dores, a gente consegue ser um pouco bem mais humano, um pouco mais o nosso divino em nós vem mais à tona. Bom dia e Gil Contígio, terapias, terapeuta também, né? Então, eu vou trazer rapidamente sobre os 5 tipos também são pelo menos 5 conflitos que as pessoas vivem, né? Mas, por exemplo, o corpo vítreo e a retina é o mesmo conflito que causa esse problema, por isso que são as doenças que mais estão crescendo, que nem eu estava trazendo, né? O medo, a insegurança que a gente vive, eles estão por trás desse sintoma no olho, né? Por exemplo, o Dr. Hammer, ele nomeou medo no pescoço de um malfeitor, que são as que atingem a retina e o corpo vítreo, né? E atingem também outras partes do olho que às vezes a gente não percebe, porque muitas vezes a pessoa tem vários conflitos ao mesmo tempo. A pessoa não tem só uma causa um tecido que é atingido diante de um impacto, diante de uma situação de estresse muito grande. Por exemplo, a pessoa que vê um filho acidentado, ou a pessoa que vê pode até ser um bichinho de estimação que está muito machucado, assim, encontra uma situação muito, muito desesperadora ali, essa pessoa pode ser impactada em vários tecidos, em vários órgãos do corpo, né? Então, às vezes, começa um câncer no olho, começa um câncer na outra parte do corpo, e começa uma doença séria em outra parte do corpo também, né? E a pessoa começa a reter líquidos, começa a engordar depois disso, começa a inchar. É porque a pessoa ativou vários conflitos ao mesmo tempo, né? Geralmente, a doença séria, quando ela acomete de verdade, assim, que a pessoa não consegue superar isso, é porque atingiu vários tecidos, né? E, por exemplo, junto com o olho, quase sempre a pessoa tem o conflito de prófugo, que é o conflito de medo de morrer seco, né? Medo de morrer desidratado, né? Então, se a pessoa tem essa retenção de líquidos, que é um conflito que eu já expliquei várias vezes, né? É o conflito de abandono. Se a pessoa tem esse conflito ativo, a pessoa que tem muito medo da solidão, muito medo de ficar só,
por exemplo, uma criança que fica internada, que fica sozinha na escola, é muito fácil a retina responder, porque o medo que ela está passando por aquela situação, ele é tão grande que a criança começa a aumentar de tamanho, aumentar de segurar líquido, só que pouca pessoa percebe isso em curto prazo, só percebe sim se depois de um ano a pessoa engordou mais do que o normal, né? Então é uma coisa muito sutil, só que para o olho, que é muito pequenininho, isso é fatal. Em poucos dias a pessoa pode já quase não enxergar mais quando a pessoa tem muita retenção de líquido, né? Quando a pessoa tem muito medo, né? Então esse medo no pescoço de um malfeitor, o que é esse medo por trás, né? Dr. Hammer falou assim que é o medo por trás. É medo de coisas que não temos controle e que nos assustam. Quem não vive situações de medo de coisas que a pessoa sabe que tem um medo, mas não sabe do que? Não sabe nem identificar o medo que é. Então esse medo que atinge o corpo vítreo do olho e atinge a retina. Então por isso que isso está tão forte, né? E o corpo vítreo é esse gel transparente que ele preenche toda a cavidade posterior do olho, né? Ele fica logo atrás do cristalino. Então é todo aquele líquido que deixa o olho cheio, né? Deixa o olho preenchido, né? E a pessoa que fica com o olho fundo, né? Por exemplo, tem gente que passa por umas situações difíceis, depois de umas semanas de bastante tristeza, né? Daí as pessoas falam, nossa, ele tá até com o olho fundo. O que é isso? É porque o corpo vítreo não está mais cheio. Aí pode ser que dali a um tempo a pessoa é diagnosticada com problema de alguma doença. Ali aparece a pressão alta no olho, aparece o glaucoma. Depois, na fase de cura, pode aparecer a pessoa que vê moscas volantes, né? As cobrinhas. Tem pessoas que veem coisas, tipo, na frente do olho. Tem muito isso, assim. Aí a pessoa acha que tem um machucado ali. Mas quando a pessoa vê algo assim, essas sombras na frente, dentro da visão, são cicatrizes que o olho já formou. O olho já se recuperou da situação que ele estava vendo perigosa, e aquele medo foi tão grande, e quando a pessoa se recuperou, a visão se restabeleceu um pouco, e aí forma essas cobrinhas, essas sombras, esses pontos escuros que ficam como cicatrizes. E tem pessoas que aquilo vai diminuindo e tem outras pessoas que aquilo permanece e a pessoa se habitua com isso, né? Então são coisas que a pessoa passou, situações muito sérias, e para não ficar cega, o olho fez todo esse processo de encher mais de líquido, de trazer mais ou de excluir o líquido, de fazer a pessoa ter menos líquido no olho, que o olho ficou fundo. Bom dia, Yara, bem-vinda. Bom dia, Nani. Bom dia, Fran. Então, se a pessoa teve algum diagnóstico nesse corpo, no corpo vítreo ou na retina, a pessoa precisa procurar entender o que está acontecendo nessa área. Qual o medo que a pessoa está vivendo? Bom dia, Janete. Bem-vinda. Qual o medo do malfeitor? O que é esse malfeitor? Pode ser uma pessoa, pode ser um animal que causou um susto muito grande, que veio de trás, né? Não é assim aquele medo que está à nossa frente, que a gente consegue enfrentar e tá ali brigando com esse medo, não. É um medo de algo desconhecido. Por exemplo, numa criança, isso é muito comum, porque a criança se sente mais insegura, né? E a gente, na vida adulta, mesmo com 60 anos, a gente tem comportamentos de criança, né? Então, a gente tem coisas, medos desconhecidos que a gente vive, que fazem o nosso olho responder para nos ajudar a gente se manter viva, né? Então, tem cada tecido do olho que é afetado, ele tem um motivo diferente, né? Não vou entrar nesses detalhes, né? Porque o olho faz isso, porque senão vai ficar muito longa essa live, né? Então, o corpo vítreo é toda essa bolinha cheia de água, né? Que responde de medo de um malfeitor desconhecido ou algo que está nos atingindo e a gente não consegue brigar contra isso, né? Então, por exemplo, um diagnóstico de diabetes pode causar cegueira ali, porque a pressão no olho vai aumentar, a pessoa sente a diabetes
como um malfeitor, como um perigo muito grande que está sobre, assim, está às costas, está no pescoço, né? É um medo tão forte que pode causar cegueira se a pessoa não sabe de onde que está vindo a diabetes. Por isso que, de novo, o conhecimento liberta. Se a pessoa sabe o que está produzindo a diabetes dela, ela não vai perder a visão dentro nem da retina, nem do corpo vítreo, porque ela vai procurar a causa da diabetes e ela vai evitar a cegueira por esse caminho, né? Então, o que é a retina? Ela é uma camada muito fina de tecido que fica no fundo do olho e é ali que aparece a sensibilidade da luz, né? É ali que se forma a visão e que a gente codifica as imagens que vêm por meio do nervo óptico e essas imagens que são enviadas para o cérebro para interpretar as situações de perigo ou não, né? Então, a diabetes, a pessoa que tem diabetes, ela tem 2 motivos para ficar cega aqui de perder a visão, né? Pode aparecer ali a retinopatia diabética, né, que falam, e também pode, toda essa pressão, todos esses outros sintomas que eu falei já antes, né, todos eles podem agravar a diabetes e a diabetes pode agravar esses sintomas, né? Então, elas são muito, muito próximas, né? Aqui depois eu vou falar um pouco de novo, tem várias situações que se você tem uma sensibilidade à luz e você passa a usar óculos de sol e passa a usar, dizer assim, não, é porque eu sou, isso é uma coisa que eu sempre escuto e escutei, né? Não, porque eu sou descendente de alemã, o nosso fundo do olho é muito sensível, aí diante do sol a gente precisa usar óculos de sol para proteger. Mentira! A gente não pode usar óculos de sol, porque é por isso que nós ficamos cegos, né? Porque o nosso olho precisa da claridade do sol. Se o nervo óptico não recebe a claridade do sol, é como se a gente já estivesse desenvolvendo uma catarata. Já tem uma opacidade ali na frente e o óculos do sol impede que essa claridade chegue no nosso fundo do olho e impede que as informações vão para o cérebro. Então, isso vai causando uma cegueira progressiva, usar óculos de sol. Então, nós precisamos de que nosso olho enfrente a luz solar, que nosso olho enfrente o escuro. Tem pessoas que, por exemplo, minha filha, desde criança, ela tem dificuldade de enxergar quando está clareando ou quando está escurecendo, né? E nesse momento ela percebe que ela enxerga menos. E ela também, desde criança, começou a usar óculos porque não foi visto o que está causando isso, né? Então, se a pessoa tem essa dificuldade, nessa passagem, nessa transição do sol para a claridade, é um sintoma. Pode aparecer a miopia. Tem tantos nomes que a medicina usa que para nós não faz muita diferença. Para nós o que importa é o sintoma, o que o olho fala diante do acontecimento, né? Então, esse medo por trás, só para terminar essa parte do conflito que causa problema no corpo vítreo e na retina, esse medo por trás, ele é assim, por exemplo, preocupações existenciais, porque o olho tem o sentido figurado, o jeito que eu vejo a vida, né? Então, se eu tenho uma depressão, uma preocupação com a minha existência, às vezes uma quimioterapia, às vezes exames, uns diagnósticos que eu não queria ter visto, né? Então, se eu tenho um diagnóstico muito, muito assustador, então esse medo por trás de algo que está me atingindo, a quimioterapia, né? Ninguém gosta de uma quimioterapia, sabe que ela é muito agressiva, né? Então, que ela não vai curar aquele câncer, porque ela não trata a causa do câncer, ela simplesmente tenta tirar o sintoma, né? Uma intervenção cirúrgica, por exemplo, pode causar esse medo por trás, porque é uma agressão física para o corpo, né? O desemprego, o assistente, tudo certo, vai ficar gravado, sim, Márcia. Franciele, bem-vinda. Capierini, não sei o teu nome certinho, bem-vinda também, né? Então, esse medo por trás, ele pode ser muitas coisas que a gente nem percebe, né? Então, precisa uma pesquisa mais aprofundada se a pessoa já tem já percebe que está com algum problema. Por exemplo, quem vai no oftalmo tem que sempre perguntar. É uma coisa que a gente não habituou.
em que parte do olho eu estou com problema. O médico que te atende, ele precisa dizer para você claramente qual a parte do olho que está com problema. Você não precisa querer explicar para ele para que você quer saber, só que se você quer prevenir e tratar o problema da tua visão, você precisa saber qual a parte do olho que está respondendo. Bom dia, Maria Erenides, bem-vinda. Então, você precisa saber qual a parte do olho que está respondendo para você já facilitar, por exemplo, quando você vai procurar mesmo, você já vai facilitar a tua percepção, já vai ter mais conhecimento sobre você mesmo, né? Então, por isso que é interessante saber. E se o médico não souber te responder, não te explicar, pelos sintomas também a gente consegue chegar à causa, né? Então, esse medo por trás, ele causa, é o que mais está causando as doenças no olho hoje, né? Mas tem mais 4 motivos, né? O outro motivo que é bastante grande, bastante frequente nas pessoas, principalmente nas pessoas inseguras, nas pessoas que querem muitas coisas e não conseguem fazer, as pessoas que têm problemas de diabetes, as pessoas que têm problema de aumento de peso, é o conflito de bocado, né? O que é esse conflito de bocado? O Dr. Hammer, ele pesquisou os animais e os seres humanos, tudo nesse mesmo, porque tem o mesmo significado, o mesmo sentido. O que é bocado? É pegar com a boca, né? É conseguir alcançar, conseguir segurar. Um animal, ele segura a caça dele, tudo pela boca, pelas presas, né? Pelos dentes, né? E nós, humanos, não somos diferentes nisso, né? Porque a nossa boca, ela responde, o bocado, ele envolve todo o nosso corpo, né? Por exemplo, pelo braço também eu consigo segurar algo, pelo braço que eu vou soltar algo, né? Então, esse conflito de bocado, ele é bastante extenso para a gente entender, mas se a pessoa tem um problema na íris, no músculo ciliar ou na coroide, nesses três tecidos esses 3 diagnósticos é que a pessoa está vivendo esse conflito de bocado, né? O que significa esse conflito de bocado? É não conseguir ver algo que queria muito ver. Por isso que responde pelo olho, não responde pelo braço, não responde pela unha, né? Porque, que nem eu comentei, o conflito de bocado, ele ataca todas as partes do corpo que atingem todas as situações que atingem a nossa sobrevivência. Ele pode dar no ouvido, principalmente o lado direito do nosso corpo, né? Então, mas quando atinge o olho, quer dizer que você queria muito ver algo que você não está mais vendo. Você queria ver muito uma pessoa, uma situação, algo que você não está mais conseguindo. Se vocês tiverem pergunta, a minha tela aqui deu uma bloqueada, uma travada. Se vocês tiverem perguntas, se tiverem dúvidas, por favor, podem colocar, tá? Aí depois no final eu vou responder, a hora que conseguir destravar a minha tela aqui. Vou dar um tempinho, o celular também de vez em quando precisa do seu tempinho, né? Então a íris é essa área colorida que tá ao redor da nossa pupila, né? E é a íris que controla a quantidade de luz que entra no nosso olho. Então, se você usa um óculos escuro, a íris vai perder a função. Aí você já vai começar a desenvolver uma catarata, né? Uma infecção ali, porque o teu olho não está mais fazendo a função que ele tem, né? Então, ela precisa controlar quando você entra numa claridade muito forte ou quando você entra num lugar mais escuro, né? Por exemplo, agora a pessoa que fica o dia inteiro dentro de um espaço fechado, com muita iluminação, com muito computador, com muita claridade, o nosso olho não nasceu para isso. O nosso olho, ele é assim para a gente entrar ir no sol, na sombra, sol, sombra, né? Então, o olho tem essa fisiologia, né? Essa capacidade. Agora, quando a gente fica 10 horas no computador ou no celular, é claro que nosso olho essa nossa íris vai precisar trabalhar muito mais, né? Ainda não consegui desbloquear minha tela aqui certinha, né? Então, mas se vocês tiverem dúvidas, coloquem, quem sabe, né, vai começar a andar. Então, a coroide são esses vasos sanguíneos. Tem pessoas assim que de repente acordam ou percebem que tem vasos sanguíneos
estourados, né? Isso a gente vê muito em pessoas novas, em pessoas de idade. Opa, começou a andar, bem-vinda, Pri. Então, tem pessoas que têm aqueles vasinhos que estouram dentro do olho e também acham que é tudo normal. Bom dia, Esther, bem-vinda. Então, as pessoas acham que é tudo normal. A gente aprendeu que só o médico, só o oftalmo vai saber o que é uma coisa ou outra, né? Então, quando aqueles vasinhos estouram muito no nosso olho, quer dizer que a nossa retina vai ser danificada com o tempo. Porque esses vasinhos que se chamam de coroide, qual é a função deles? Eles têm a função de levar os nutrientes até a retina e de suprir a retina com oxigênio, né? Então, se você toma pouca água, se você não movimenta o corpo, se você não se alimenta bem, o oxigênio não chega direito, os nutrientes não chegam direito, né? Então, quando você vive uma vida assim muito fora de normal de um ser humano, essa parte pode começar a responder, né? E a pessoa começa a ter problema no músculo ciliar, em todas as partes do olho, né? O conflito de separação visual. Esse é um outro conflito, né? O que é a separação visual? Por exemplo, quando morre alguém, muitas pessoas, crianças que perdem os pais ou que perdem alguém importante, pode ser um gatinho, tipo assim, depende do significado que a pessoa deu para aquilo que ela perdeu, né? Então, daí vai começar a responder o cristalino, a córnea, a pálpebra, também a epiderme, né? Que é a camada superficial da pele, né? Então, às vezes pode ter um terçol. Por exemplo, o olho pode ter sol no olho, pode ter duas camadas do nosso olho que podem estar atingidas, né? Então, quando a pessoa perde alguém muito importante na vida dela, a pessoa desenvolve terçol, né? Eu, na infância, quando sarava um terçol de um lado, já tinha do outro lado. E, às vezes, eu tinha 3, 4 bolinhas no olho crescendo terçol. E a gente sempre aprendeu que aquilo é pelinho encravado. Pode até ser um pelinho encravado. E por que parou de encravar depois de um tempo, né? Eu tive um terçol 2 anos atrás, de novo, quando eu perdi a minha mãe. Quando eu perdi ela de vista, né? Então, o olho responde quando... tipo assim, eu perdi a capacidade de ver ela fisicamente, né? Então, o olho pode responder criando uma bolinha de água ali para te ajudar, para você não sofrer com essa distância, né? Com essa separação, né? Então, a conjuntiva também responde ali, né? Então, tem infecções, por exemplo, pterígio é uma doença que aparece nesse sentido ali, é um conflito de separação visual, né? A catarata é um conflito de separação visual, ela atinge o cristalino, né? Tornando ele mais opaco. Para quê? Para você sofrer menos, para você não sofrer tanto, né? Então, a catarata vai crescendo. Bom dia, Dilma. A catarata vai crescendo para você não sofrer tanto diante de uma situação, né? Então, tem pessoas que fazem cirurgia da catarata e até os oftalmos falam assim, vamos esperar mais um pouco, porque se você fizer logo, depois ela vai voltar. E por que ela volta? Porque a pessoa ainda está vivendo dentro do conflito de separação visual. A pessoa ainda não conseguiu sair do luto, por exemplo, né? Por exemplo, alguém que perde uma mãe, um filho, alguém muito querido. É normal a pessoa ficar com essa saudade por um tempo, né? Só que também o tempo, dizem o tempo cura tudo. O tempo cura algumas coisas para algumas pessoas, né? Tem pessoas que vivem luto 30 anos depois ainda. Tem pessoas, por exemplo, eu nunca perdi um filho que nasceu, eu perdi uma gestação, né? Mas tem mulheres que, por exemplo, perdem uma gestação, ou quando perdem um filho, elas podem ter 3, 4 filhos, outros filhos, mas elas vivem o luto eterno por aquele filho que foi embora, né? Então, essa pessoa desenvolver uma diabetes é a coisa mais natural, porque o corpo vai querer que ela pare de viver esse luto eterno. O corpo quer ajudar essa pessoa, essa mulher, esse pai, porque esses dias eu atendi uma família que o pai está com doença séria, com câncer sério, e a mãe também.
com doença de depressão e com situações assim que a medicina não consegue fazer nada, estão cheias de medicação e só estão agravando, né? Então, se uma pessoa que perdeu um filho 20 anos atrás, mesmo tendo outros filhos, ela passou a viver esse luto e essa perda e não conseguiu superar, não conseguiu aceitar a culpa de ter acontecido isso. E a pessoa nunca tem culpa, né? A pessoa sempre teve um motivo para as coisas acontecerem. Só que quando a pessoa vive com muita culpa, a pessoa não consegue sair dessa dor, desse luto, e esse luto pode trazer uma cegueira, porque é melhor não ver a falta desse filho que não sobreviveu do que ficar sofrendo desse jeito, né? Então o olho constrói uma catarata, a pessoa tira a catarata, ele constrói de novo, porque é muito difícil de viver vendo a falta dessa pessoa, né, que queria muito ver, né? Então a catarata, ela atinge o cristalino, torna o opaco para a pessoa sofrer menos, né? Então, quando se tem problema de catarata, não importa a idade que ele começar. Tem crianças que têm catarata. Eu comecei catarata muito cedo e ele estagnou. Esses dias ainda fui fazer uns exames, ele está em 10%, né? Então, não fazem cirurgia nesse caso, porque ele parou de crescer. Porque eu saí do problema que estava causando minha catarata lá com meus 40 anos, né? Então, se eu tivesse continuado dentro do problema que causou, que foi logo depois do meu aborto, né? Então, pode ser que tinha acontecido, que tinha continuado e eu tinha continuado a gravar meu sintoma de visão, né? Então, essa lente transparente que a gente tem, que reforma, que fica a íris, né? Ela vai se tornando opaca para perder a capacidade da claridade entrar e a luz solar não atinge mais a retina. E por isso que causa cegueira. Então, ali de novo, a pessoa que usa óculos de sol muito tempo é como se ela tivesse já uma pré-catarata, né? É quase, para a visão, para o nosso cérebro, é o mesmo significado. Porque a claridade do sol não está chegando no fundo do olho. Então, é quase como se a pessoa tivesse uma catarata quando a pessoa sempre vai para o sol com óculos de sol. Então, o olho já entende, o nosso cérebro já interpreta que a pessoa não está enxergando bem, que tem algum problema ali. E já vai começar a forçar outra parte do olho para conseguir suprir essa parte, né? Então, esse conflito de separação visual é quando a pessoa perdeu algo, pode ser um bichinho, pode ser mas alguém muito importante por morte ou por separação, algo que foi para longe, né? Ou também uma criança, por exemplo, um adulto que vive dentro de uma situação que oprime ela demais, né? Por exemplo, ela é obrigada a viver com um cuidador que maltrata, né? Ou alguém da família que ela percebe que ela não é bem cuidada, ela se sente não bem cuidada por aquela pessoa e essa pessoa tá ali o tempo todo, então ela é obrigada a ver essa situação toda hora. A pessoa começa a desenvolver uma catarata, uma opacidade no olho para a pessoa sofrer menos, para não ser mais obrigada a enxergar, né? Por exemplo, uma pessoa que foi estuprada, né? E esse estuprador convive sempre com ela ali, para evitar da pessoa sofrer, começa a desenvolver uma catarata para essa pessoa não atingir tanto mais o emocional dela, para ela sofrer menos, né? Então, esse conflito de separação visual, ele pode ser porque perdeu alguém ou porque quer afastar alguém, né? Então, são duas situações diferentes que podem atingir o olho, né? Então, às vezes, quando tem mais no olho direito do que no olho esquerdo, né? Às vezes já é um sintoma do que está, se é por separação para afastar ou se é porque está sentindo falta. Um outro conflito, que é o conflito de ataque, né? Por exemplo, a pessoa que vive um conflito de ataque, se você vê que você, por exemplo, foi atacada, tipo, você machucou algo muito forte, você faz uma cirurgia e você sente que aquela cicatriz ficou feia no teu corpo, né? Você sentiu atacada no teu corpo que estava tudo lisinho antes e você, às vezes, a pessoa faz uma cirurgia num lugar visível, fica escondendo aquela cicatriz, né? É porque ela está vivendo dentro de um conflito de ataque. Ela se sentiu atacada, né? Então a pessoa fica se sentindo suja, se sentindo feia.
Então, para não ver mais, o que vai... o olho vai começar a responder também. E aqui entram também as alergias. A pessoa que tem muita alergia a produtos, né? Por exemplo, tem pessoas que só de sentir cheiro da quiboa ou de algum produto químico forte, ou às vezes, né, nem tão forte, o olho começa a lacrimejar. Eu não podia usar quiboa por muito tempo, porque o meu olho vazava tanto, porque é um conflito de ataque. O cheiro forte atacava a minha visão, né? E esse mesmo conflito de ataque é a pessoa que vai no sol e o olho começa a lacrimejar muito, né? É porque ela se sente atacada pelo excesso de claridade, né? Então ela quer se esconder do sol, ela quer se esconder de tudo, né? Então tem alguma coisa no emocional ali que está causando essa resposta do físico, né? Então é porque a pessoa se sente suja, se sente inferior, a pessoa não se sente bem dentro da própria pele, né? Então esse conflito de ataque, de dano à integridade, ele pode ter muitos motivos, né? Bom dia, JM Cosméticos, Marlene, bem-vinda. Então, às vezes, sabe, se você trabalha com cosméticos, você sabe quanto tem pessoas que não podem com produtos porque elas têm alergia, né? Então, essa alergia também é um sintoma de que se ela é na pele, se ela é no olho, cada lugar tem seu motivo específico, né? E não é por acaso que tem pessoas que não podem usar cosméticos que não causam alergia para ninguém. De repente, uma pessoa tem alergia, né? Então, essa pessoa tá se sentindo atacada por algo, e quando ela aplica esse tipo de produto químico, o corpo responde com uma alergia, né? Pessoa que tem brotoeja, pessoa que tem, por exemplo, em relação ao olho, tem pessoa que pode usar protetor solar facial, qualquer tipo, e o olho começa a arder, né? Então, isso não é normal. Se ele é facial realmente e ele não arde para a maioria das pessoas, e se ele arde só no teu, é porque você tem uma hipersensibilidade em uma parte do teu olho, né? Então, você ainda está com algum conflito de visão à tua frente, né? Então, esse conflito de ataque, muitas vezes ele é causado por discussões, por diagnósticos médicos, por abusos de médicos, né? Por exemplo, se a pessoa vai num médico que ela não se sente bem valorizada, né? Ela procura ajuda médica em qualquer área da vida, né? E ela não se sente, ela vê que aquele médico não deu atenção, ela não se sente vista por aquele médico, porque o olho, ele sempre é o que vai te dar informação, né? Então, se você chega num consultório e você percebe, e por meio do que você percebe? Por aquilo que você está vendo, né? Bom dia, Eliane, bom dia, Wanda, bem-vindas. Então, você vê o jeito que você não é bem tratado, você não se sente valorizada, porque você viu algo que mexeu contigo, né? Então, isso é muito sutil, mas o teu olho pode responder com a pálpebra caída, com a derme, que pode responder a parte exterior do olho, né? Tem pessoas que de repente começam por exemplo, a parte do olho que fica piscando muito, né? Eu tive isso um tempo também, do olho ficar dando tipo cãibra, né? A pálpebra do olho, né? Então pode ter um conflito de ataque que está ativo e a pessoa não está conseguindo sair daquela situação, né? E um último conflito, né? Eu comecei pelos mais sérios, que tem mais casos, né? Por isso que eu estou indo mais rápido nos últimos, né? Ainda conflito de ataque, por exemplo, a pessoa que levou um tapa na cara, a pessoa que levou algum dano físico, que nem eu comentei, fez uma cirurgia que deixou um pouco deformada, ou ela viu essa cirurgia aberta, né? Então a pessoa às vezes pode fazer até por um filho, né? A pessoa que viu um filho fazendo uma cirurgia, um marido que assiste um parto da esposa, isso é um conflito de ataque, porque não é normal você ver a outra pessoa cortada ali, né? Assistir cirurgia. Uma vez diziam que era interessante os maridos assistir a cirurgia. Pode ser interessante, mas que faça bem para quem está assistindo não faz não, porque o cérebro interpreta cada situação que vê, né? Então, se você vai só assistir por curiosidade ou para dar apoio para a esposa,
não vai fazer muito sentido, você não está fazendo muito bem para ninguém, porque a esposa está anestesiada, né? Então o apoio é mais importante fora daquele momento, em toda a vida, do que naquele momento exato, né? Então esse conflito de ataque, ele pode ser feito por qualquer pessoa que você está vendo sendo atacada, né? Porque uma cirurgia, mesmo que o médico tenha boa intenção de salvar a vida, mas a pessoa o cérebro interpreta como uma facada, né? É algo fora do normal, né? Então, às vezes, a pessoa faz conflitos por coisas assim, né? E o último conflito é o conflito de desvalorização estética, né? Por exemplo, a pessoa que se desvaloriza esteticamente por si mesma, né? Ou também acontece algo com ela, que ela se sente mais feia, ele meio se mistura com o conflito de ataque, só que ele vai responder a pálpebra no caso da epiderme e o tecido adiposo, né? Aquela pessoa que tem pessoas assim que, uns anos atrás, eu sempre falava de fazer cirurgia, a pessoa que tem isso aqui muito caído, né? Aí é porque ela tem retenção de líquido também, que nem eu comentei antes, ela tem 2 conflitos, né? Não é só o conflito de desvalorização, né? Essa pele que cai em excesso por cima do olho, forma umas bolsinhas de água, não é uma coisa muito normal, porque a pessoa que tem a pele com elasticidade normal, ou que não tem retenção de líquido e não tem nenhum conflito de se sentir feia, desvalorizada, de se sentir atacada, não é normal o olho cair. Então tem pessoa que faz cirurgia de correção da pálpebra e dali um pouco tempo depois ela tá mais caída de novo, né? Nós mulheres, tem homens também que fazem, mas tem mulheres que tem muito problema com isso, né? Eu já tive, né? E eu acho que a minha voltou mais para o normal. Eu parei de olhar para isso, porque eu nunca fiz nada de correção, nem de botox, nem de cirurgia, né? Então, uns 15 anos atrás, 20 anos atrás, o meu olho quase fechava, de tanto líquido, de tanto que isso aqui estava caído. É só olhar minhas fotos antigas, como a retenção de líquido e a desvalorização estética faz o nosso olho, a parte externa, a pele do nosso olho responder, né? Então, o tecido adiposo, a celulite no todo, no corpo, tudo isso tem a ver com desvalorização, né? Mas em relação ao olho, ele faz o olho caído, ele faz a blefarite, que é um outro apelido que os médicos dão, as dermatites na região do olho, o terçol pode ser também ali nesse caso, né? Pode ser em vários motivos, né? Então, todas as dermatites que formam perto do olho, tem pessoas que formam assim, que direto vão formando situações assim de ver que o olho não está com uma saúde normal por fora, né? Aparentemente, né? Bom dia, Eliana, bem-vinda. Você que trabalha com estética, agora essa parte final era interessante para você. A pessoa que tem o olho muito deformado por fora esteticamente, e quando ele começa a cair mais, quando você percebe, procura qual é a causa emocional que está por trás disso. É porque teu tecido adiposo perdeu a elasticidade, ele perde por isso, né? Isso é o corpo inteiro e a região do olho também. O tecido adiposo é essa gordura, essa segunda pele, né? Essa gordurinha que vai formando que forma os pneus também, que forma as camadas de gordura, que forma as papadas, né? Todas essas coisas é tecido adiposo, né? Não chegou atrasada não, Eliana, vai ficar gravada, depois você pode assistir. A hora que você está ali trabalhando, você pode colocar, eu vou passar para o YouTube daqui a pouquinho, daí já fica mais fácil de assistir. Bom dia, Selma. Então, por alto era mais ou menos isso. Aí a pessoa que tem uma doença específica que não ficou bem claro, pode escrever abaixo da live, tanto no Instagram como no YouTube, pode colocar ali que se você escreve ali e não me pergunta no privado, pode ser que outra pessoa está precisando saber dessa informação também, né? E pode se abrir, porque geralmente... Bom dia, Cássia, bem-vinda, minha colega. Pode ser que às vezes a gente lê um comentário de uma outra pessoa, acende uma luzinha dentro da gente, né? Dá um despertar pelo comentário da outra pessoa.
porque a gente não percebeu que a gente estava com essa situação pendente no nossas emoções. Bom dia, Joyce, bem-vinda. Estou encerrando, tá? O conteúdo já terminou. Nossa, já deu 1 hora, já passou do meu horário. Então, quando às vezes, você lê o comentário de alguém, você vê o que é uma dúvida da outra pessoa, você começa a se antenar ou também começa prestar atenção, às vezes, a pessoa que você está querendo ajudar, aquela pessoa que precisa do teu conhecimento, né? Opa, Lamar, você ainda está aqui? Que bom. Obrigada, né? Isso mesmo, as emoções e seus reflexos. A nossa biologia, ela é movida pelas nossas emoções, né? A medicina germânica não é o estudo das emoções, é o estudo da biologia. Só que o Dr. Hammer, ele usou porque a emoção é uma coisa assim que fica um instante, 1 segundo na gente, né? Porque se você tem uma emoção de raiva ou uma emoção de felicidade, num segundo, aquela emoção passa. Mas o que fica é a interpretação que você deu para a emoção. E é essa interpretação que faz o nosso corpo ficar doente ou o nosso corpo ficar saudável, né? Então, a gente olhando para que representa cada emoção pra gente, porque a mesma raiva que a gente sente, ela pode fazer a gente desenvolver uma diabetes tipo 1, que é maligna, que falam que é uma doença autoimune, ou também essa mesma emoção da raiva pode ser o meu impulso para eu crescer mais um pouco, né? De eu sair desse lugar de estagnação que eu tô, né? Então, eu preciso de raiva, eu preciso de alegria, eu preciso de tristeza, eu preciso de todas as emoções no meu dia a dia para me sentir viva, né? Porque os hormônios, todos os reflexos, tudo vem das emoções que eu sinto, né? Que a pessoa que nunca sente raiva, ela morre logo, porque não produz mais os hormônios da adrenalina, todos os hormônios que fazem ativar o cortisol, né? Tudo isso a pessoa para de produzir. Então a pessoa amortece e morre logo, né? Então tudo é necessário, só que o que a gente precisa entender o que a gente faz com essa emoção que nos causou, como que a gente interpreta isso, né? Deixa eu ver o comentário da Joyce, eu vou encerrar. Tô com raiva de não conseguir sair do lugar porque tô grávida. Então, você está num lugar muito bonito, Joyce, com diabetes gestacional. Então, se você pode dar um monte de interpretações, né? Por exemplo, essa diabetes gestacional, ela veio para te salvar de uma outra situação, né? Então, a primeira coisa é sentir gratidão pela diabetes sempre, porque se você não tivesse essa diabetes, pode ser que com certeza teriam acontecido coisas com teu corpo que não deveriam acontecer, né? Então, essa diabetes veio salvar a vida do teu feto, né? Do ser que você está gerando, e talvez também salvar a tua vida, né? Então, a diabetes gestacional é passageira, ela passa, ela não fica, porque a gestação passa, em 9 meses você já tem o fruto ali daquilo que você está gestando, né? Então, ela não é uma coisa de você se preocupar muito, você precisa levar a sério, sim, de ver por que você está nessa diabetes. Nossa, Fran, você é diabética há 33 anos, tive retinopatia com medo relacionado à doença. Sim, então, você tem problema na visão, daí você tem mais medo pela diabetes, daí esse medo é ativado constantemente. Por isso que a retinopatia não tem cura e a diabetes não tem cura se você não olhar para a causa daquilo que está causando, né? Mas agora você é uma terapeuta, você deve já ter olhado bastante para isso, e essas doenças todas podem serem recuperadas e o corpo vai se recuperar. Tanto a diabetes pode com o tempo sumir quase tudo, depende muito do estrago que ela já fez, né? Então, mas pode ter muita reversão. Nosso corpo faz verdadeiros milagres, né? Porque nosso corpo é espiritual também. Bom dia, Marlene, bem-vinda. Obrigada a vocês que chegaram agora no final, vão ter que assistir a gravação, porque já passou do meu horário. Muito bom ter vocês aqui, e vou passar para o YouTube, que daí facilita para enviar para aquelas pessoas que não têm Instagram ainda. Há 9 anos sem manifestação, viu, Fran? Que é, né, você olhar para tuas emoções, né? Porque todo terapeuta, para se tornar um terapeuta, ele começou olhando para as próprias dores, para as próprias emoções, para os sofrimentos
que estavam causando os próprios problemas práticos na vida, né? Então, se você tem 9 anos sem manifestação, é porque tudo está melhorando, né, no teu corpo, né? E com certeza essa melhora vai ser gradativa, né? Você não vai estagnar aqui porque você continua em formação. Nós somos colegas junto com a nossa mentora, né? Então você continua melhorando toda a tua capacidade de se colocar no mundo, teu lugar, teu território está cada vez se fortalecendo, né? Porque a diabetes, ela vem porque o nosso território, tipo, a gente não sente um chão seguro, né? Então, quanto mais a gente se fortalece no nosso propósito de vida, no nosso sonho, mais a nossa diabetes vai se equilibrando naturalmente, né? Sem medicação, sem tanta dieta assim que te impossibilita, né? Porque eu falo bastante nas dietas porque tem pessoas que não podem fazer uma atividade física porque o corpo não aguenta, porque elas não se alimentam direito, né? Então tem que ter um equilíbrio, tem que ter uma dieta balanceada, assim, coisas naturais, coisas vivas, né? Mas tem que ter atividade física, tem que ter cuidado emocional. Essa tríade, se ela não tá junto, a pessoa perde o jogo, né? Então, obrigada. Obrigada pela colaboração. Toda segunda-feira eu vou estar fazendo live sobre um assunto mais longo relacionado à diabetes. Então, se vocês tiverem a sugestão de algum conteúdo, mesmo que eu já fiz, não tem problema, porque da visão eu já fiz uma vez lá atrás, quando eu tinha outros conhecimentos, né? Então, se vocês tiverem sugestões, por favor, podem me trazer, que eu prometo dar o meu melhor e trazer novamente um conteúdo mais atualizado com os novos conhecimentos que eu estou adquirindo todos os dias, né? E somos pessoas muito abençoadas, todos nós, né? Amém e muito obrigada.